Se a tinta não mente, basta uma perícia grafotécnica e papiloscópica de excelência para virar o jogo em muitos casos criminais. É dentro deste contexto que no Tô Com Elas, em mais um episódio aqui na Infobyte Audiovisual, recebemos a doutora Adriana Ribeiro. Uma dupla praticamente em uma só pessoa, quem procura defesa e acusação. Seja muito bem-vinda, doutora Adriana. Receba as boas-vindas da doutora Lu também. Doutora Adriana, é um prazer enorme tê-la aqui no nosso podcast, no nosso Tô Com Ela. Seja muito bem-vinda. E vamos aí, né, conhecer um pouco mais dessa trajetória da doutora, né? Conte pra gente, doutora, por favor. Em primeiro lugar, bom dia a vocês. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito lisonjeada com esse convite de poder agregar alguma coisa aqui, né? Falar sobre a minha trajetória, como eu comecei e a minha paixão pelo direito criminal, pela parte de perícia. Então, na verdade, assim, a parte criminal, para mim, sabe aquela paixão de criança? Quando você fala, o que você vai ser quando crescer? Advogada criminalista. E aí foi passando, foi estudando, aí chegou a hora de prestar. O que você vai falar? Não, eu vou ser advogada criminalista. E até então, quando eu me formei, aí tinha aquele preconceito, mas advogada criminalista? Não, é muito perigoso, você vai lidar com bandido. Eu falei, não, eu vou ser advogada criminalista porque não existe só bandido. Existe muita pessoa que é inocente, está presa injustamente e precisa de defesa. Todo mundo tem direito à defesa. Aí fiz a minha faculdade, me formei, prestei a OAB, penal, processo penal, passei, aí falei, e agora? Vou estudar para concurso ou vou fazer um pós? Aí eu pensei, estudar para concurso, muitos anos. Então eu vou fazer um pós, penal e processo penal, didática de ensino superior. Aí hoje eu sou professora de penal e processo penal e terminei. Falei, e agora? Agora vou estudar para concurso, quero ser delegada. Aí comecei a estudar na Cadepol lá, da Santa Cecília, onde todos os professores são só delegados. Aí estudei, fui estudando, estudei quase 5 anos lá e comecei a prestar. Viajei para tudo quanto é estado, prestando e batia na trave e voltava. Batia na trave e voltava. O último que eu prestei foi antes da pandemia, delegado federal. Média de corte 82, fiz 78. Caramba. Falei, tô muito próximo. Aí veio aquela parte, acho que eu vou ser mãe. E aí eu falei, não dá. Ou eu vou ser mãe, ou eu vou ser delegada. As duas coisas não dá. E aí foi quando eu decidi. Na verdade, os meus 2 filhos, eles são adotados. Os meus 2 bebês são adotados. E aí foi quando eu já estava na fila de adoção. E aí o Kleber recebeu uma ligação. Tem uma criança aqui. Vem ver. Só que tem um problema, ele tem um irmão. E, gente, não. Aí quando eu fui, amor à primeira vista. E aí foi quando eu abri mão de ser delegada para ser mãe. E hoje eu estou aí com meus bebezinhos e decidi largar. Então aí eu atuo só, tenho um escritório na Moca, que na verdade o meu escritório faz todas as áreas, mas eu sou especialista na área criminal. E aí começou, antes disso eu falei, vou ser perita para agregar. Foi quando eu decidi ser perita do tribunal, porque aí eu sou perita grafotécnica, papiloscópica, documentoscópia, faço a perícia em geral para poder entender melhor. Aí eu comecei a estudar, fiz pós-graduação em perícia grafotécnica também, e também estou terminando outra pós-graduação na parte criminal de perícia também. E nesse meio termo também estou fazendo o meu mestrado em sociologia criminal. Então, na verdade, eu atendo todas as áreas, mas a minha especialização é toda voltada pela área criminal. Caramba, né? Que currículo, E uma né? paixão de criança. Uma paixão de criança. Sempre que eu vou fazer algum pós voltado para a área criminal, até tento. E nesse meio termo foi quando eu também decidi fazer. Falei, gente, eu atendo as pessoas, elas vêm para mim muito fragilizada, e a mãe, aquele desespero. Eu falei assim, não, preciso ter mais cautela com essas pessoas. Foi onde eu decidi me aperfeiçoar mais, estudar mais. Eu falei, mas como que eu posso ajudar? Porque você tem que ter um jogo. Quando você lidar com a área criminal, um exemplo, uma mãe que teve um filho preso, ela vem toda fragilizada. Eu falei, não, eu tenho que
me especializar. Foi quando eu fiz terapia. Me formei em terapeuta para poder agregar mais. Na verdade, a psicologia infantil que eu fiz, psicoterapia infantil que eu fiz, foi por causa dos meus filhos. Foi para poder entender melhor eles. Entendeu? E aí foi que eu fui estudando. Me formei em psicoterapeuta, em psicoterapia infantil e a hipnose. Mas tudo para agregar mais o meu trabalho na área criminal e os meus filhos. Nessa sua trajetória de um campo majoritariamente machista, que tipos de resistência você passou? Então, todo mundo me faz essa pergunta. Eu nunca tive problema. Tanto eu chegando numa delegacia, como chegando em qualquer... Nunca tive problema. Porque a pessoa, em primeiro lugar, ela tem que se dar o respeito para ser respeitada. A partir do momento que você chega numa delegacia e você trata todo mundo com respeito, a tratativa sempre foi igual. E todo mundo me faz essa pergunta. Não, mas por você ser mulher, não teve algum preconceito? Não, eu nunca tive nenhum preconceito. Sempre fui muito bem atendida, até em presídio, quando chego lá, até o diretor do presídio já veio conversar comigo. Fala, não, vamos tentar agilizar, vamos tentar... Eu nunca tive problemas. E eu vejo, assim, muitas colegas falam, não, mas é uma área, assim, muito machista, porque, sim, é. Só que eu, particularmente, nunca tive problemas. Sempre, tanto em presídio, tanto em delegacia, acompanhando os meus clientes, sempre fui muito bem atendida. Uma vez que eu tive... assim, batendo boca com o delegado do DEIC, porque ele mudava as palavras. Ele chegava e falava para mim, mas o seu cliente puxou a carga. Falei, não, meu cliente não puxou a carga. Meu cliente fez o transporte da carga. Falei, é diferente. Porque você puxar a carga significa que você roubou, você fez tudo. Não, ele não puxou. Ele trabalha por uma transportadora e ele fez o transporte da carga e tinha a droga dentro lá. E é por isso que ele está aqui. Mas ele não puxou, ele fez o transporte. Então, foi a única vez que assim, eu tive um debate assim, com o delegado do DEIC, mas fora isso, eu nunca tive problemas. E nessa área, as palavras elas têm que ser muito bem colocadas. Exatamente. Né? Você vê a diferença? Errado, uma palavra muda todo o contexto. Muda todo o contexto entre você puxar e você fazer o transporte. E muda vidas, né, doutora? Muda as vidas. Então, aí você tem que ter muita cautela nessa parte, porque eu falo assim, o direito criminal, ele lida com o direito de ir e vir das pessoas, e uma palavra que você coloca ali, errada no contexto, muda todo o cenário. Então, você tem que ter muita cautela nesta parte. Doutora, o que é exatamente a grafoscopia e por que ela é tão crucial no direito criminal? Por quê? Por causa das falsificações. Um exemplo, você fez um contrato e um contrato de milhões e tem lá a assinatura. E aí, um exemplo, a doutora Luciana falou, não fui eu que assinei. Quem que vai conseguir falar se aquela assinatura é verdadeira ou falsa? É a perícia grafotécnica. Porque aí eu consigo fazer as comparações para provar que aquele documento não foi assinado pela doutora. Então, a grafoscopia é nessa parte. Então, a gente faz toda a análise para ver se existe falsificação ou não naquela assinatura. Então, a perícia grafotécnica é nesta parte. Então, aí vem o documento e aí eu faço a análise. Aí eu peço para ela assinar, ela assina e aí eu começo a fazer as comparações, como a força da caneta, o punho, tudo para ver se foi falsificado ou não. E é curioso, né, essa parte da grafotécnica, que a doutora como perita, né, Isso. Nessa área, eu acho muito interessante, porque é uma área que assim, você vai analisar a forma da escrita, Isso. o peso da caneta, aquele pingo como é colocado. Então, assim, é muito criterioso, É né? muito, porque eles falam. Muito apurado, muito apurado. né, doutora? Porque eles falam que tem um arremate, que aí quando você finaliza, porque às vezes um arremate infinito, quando você solta a caneta e ele vai para o infinito. E já o falsificador, ele não vai conseguir fazer isso, porque ele não tem o mesmo punho que você. Ele até tenta, mas ele não consegue. No arredondamento das letras, a gente consegue saber. Principalmente a pessoa, quando ela assina, ela vai na linha.
falsificador, ele não vai conseguir. E tem uma coisa que a gente chama o decalque. O que é o decalque? O decalque é quando pega a sua assinatura e falsifica ela. É um computador que faz. Então, ele consegue, porque o computador, ele vai com uma caneta e vai copiando. Chama decalque. É perfeito. Ninguém consegue assinar perfeitamente. A partir do momento que você coloca na comparação e joga uma assinatura em cima da outra, se ela ficar perfeita, foi feito um decalque. Entendi. Nem a mesma pessoa não consegue repetir. Não consegue repetir. Tanto é que quando eu vou fazer a perícia, eu vou lá e peço para você escrever 10 vezes. Todas as assinaturas são diferentes. O que ela não muda é o jeito, o peso da caneta. Isso não muda. Mas a assinatura, todas elas saem diferentes. E já no decalque, não, na falsificação. É exatamente igual. Então, aí a gente consegue ver. Não, isso aqui foi feito um decalque, por isso, por isso e por isso. Curioso, né? É verdade. Agora sim, já que a gente está falando de grafotécnico, né, de perícia grafotécnica, e a gente está falando do manual. Sim. Como é que fica no caso dessas assinaturas que são digitais? Então, aí vem a parte da geolocalização. Porque a gente precisa saber da onde que veio. Um exemplo. Porque o que acontece? Por que entra a parte da geolocalização? A perícia, ela vai detectar da onde, que computador que veio, da onde que veio o IP do computador, para provar que não foi aquela pessoa que assinou. Porque justamente dá isso. Porque se eu mando para você fazer uma assinatura digital, outra pessoa pode fazer essa assinatura por você, se passando por você. E como que eu vou provar que não foi você? Pela geolocalização. Eu consigo puxar o IP da máquina, da onde que foi, rastrear, ver o horário, tudo pelo IP de geolocalização. Aí a pessoa vai falar, não, eu nunca estive nesse lugar. Um exemplo, pode ter sido assinado lá em Fortaleza. E a pessoa nunca foi em Fortaleza. Mas e se por acaso foi feito no local que a pessoa costumava assinar? E o IP do computador, aquele IP do computador dela. Eu acho que eu consegui entender a sua pergunta. Uma pessoa dali, um exemplo, usou o seu computador e fez essa assinatura. Isso. Sabe por quê, doutora? Eu tive um caso de um amigo que ele foi exonerado, né? Porque alguém entrou no computador do trabalho dele e fez uma assinatura de transferência. E assim, e aí entrou, né, todo aquele processo e falou assim, não, realmente saiu do seu computador a assinatura, então você tem... Ele vai responder. Ele vai responder pelo processo. Sim. Nesse caso não tem como, por quê? Como que a gente vai saber quem foi que entrou? Aí vai fazer uma investigação interna lá para tentar descobrir quem foi que teve acesso. Porque na hora que foi feito esse acesso, aonde ele estava? Aí ele vai ter que provar. Porque um exemplo, foi feito do computador dele? Eu entendi, ok, foi feito do computador dele. Só que se nesse dia que foi feita essa assinatura, porque pela geolocalização a gente consegue saber o horário, tudo certinho. E se ele conseguir provar que neste horário ele não estava lá? Exemplo, ele estava em atendimento médico em São Bernardo. Isto. Não, foi ele. Então, alguém lá que tinha acesso ao computador e a senha dele entrou e fez essa transação, essa transferência, enfim, aí consegue provar. Porque se foi feito, um exemplo, este horário, às 9 horas da manhã, e às 9 horas da manhã ele não estava em reunião atendendo algum cliente, como que ele poderia estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo? Neste caso, teria que partir a perícia para este lado. Por quê? Foi provado que foi do computador dele. O horário, tudo. Só que ele conseguiu provar que este horário ele não estava nem na empresa, um exemplo. Pode-se dizer que não existe crime perfeito, doutora? Não existe. É verdade. Eu tenho certeza disso, que não existe crime perfeito. Existe crime mal investigado. Crime perfeito não existe. Você consegue burlar? Consegue. Se for muito bem articulado, você consegue. Por isso que eu falo, não existe crime perfeito. Existe um crime mal investigado. Dentro desse contexto, doutora, a gente sabe que o Brasil é um dos maiores índices acho que o segundo lugar, se eu não me engano, perdendo só para a China, de ranking de fraudes. Sim. Fraudes digitais, né? Dentro deste contexto,
quais as fraudes mais comuns que, como advogada criminalista, como perita grafotécnica, como perita datiloscópica E a papiloscópica, as duas. A doutora consegue explicar por que o Brasil é tão bem ranqueado num setor assim tão vergonhoso para nós. Por quê? Por causa da venda. Eles conseguem vender os dados. Para você ter uma ideia, semana passada eu recebi um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, a pessoa querendo vender, falando, as pessoas que tentaram o Serasa, o acesso, querendo me vender aquela lista, se eu tinha interesse em comprar. Você oferecer isso para um advogado criminalista. Então a pessoa que está me oferecendo isso, ela não tem a mínima noção. Eu nem respondi, porque ela estava querendo me vender a lista do Serasa, das pessoas que entraram com o processo e não conseguiram. Então, o que acontece? Porque ela vende, os seus dados eles são muito vulneráveis, eles são vendidos. E é aí que começam as fraudes. E assim como a lista do Serasa, tem a lista do INSS, que é uma lista enorme, né, muito grande. Tem várias outras listas que exatamente. Por aí, né? Por isso que o Brasil ele está lá no ranking segundo. Inclusive, a doutora Lu está sempre sendo questionada. É justamente isso. A questão do golpe do falso advogado, né? Que a doutora deve passar por isso. Muito, assim direto, nós, né? direto. Que o tempo inteiro a gente está recebendo essas informações dos nossos clientes. Olha, doutora, entraram em contato comigo e estão falando que o meu processo já saiu, eu tenho que pagar um valor de R$3.000 para liberar o valor que está lá. Exatamente. Fraude. Né? E eles têm acesso a tudo isso. Né? E assim, eu acredito, né? Não sei se a doutora concorda com o que eu vou falar, mas eu acredito até que por trás de tudo isso tem uma inteligência artificial também captando todas essas informações para esses fraudadores. Sim. Para que eles possam disparar isso em massa, porque pipoca que nem gremlin, sabe? Olha, é isso mesmo. O que acontece? O meu escritório já foi falsificado várias vezes, vários clientes já me mandam. Só que tem uns, como eu tô postando direto aí, teve 2 clientes que caíram. Caíram nesse golpe, mas por quê? Porque eu falo, se você confia no seu advogado, como que você vai para uma audiência online sem o seu advogado? Ah, doutora, porque eles falaram para mim que não precisava de advogado. Falei, como assim? Se você tem um profissional que você confia, você tem que comunicar ele. Aí a pessoa fala, ah, não, eu vou pegar o dinheiro, não vou falar nada para advogado, porque eles falaram que vai transferir direto para minha conta, e caíram no golpe. Porque, na verdade, a hora que tá lá na audiência virtual, que eles simulam uma audiência, simularam uma audiência virtual, e aí falaram assim, olha, eu preciso acessar o link, entra aí. Aí eles mandam o link. Aí a hora que manda o link, que o cliente clicou no link, eles entram na conta e faz tudo. É assim que começa a fraude. Aí eles entram e limpam a conta. Olha, não tá dando certo. Vê se o dinheiro entrou na sua conta. E eles vai manipulando a pessoa. E aí não entrou dinheiro nenhum. Depois, quando a pessoa vai ver o extrato da conta, na hora que eles mandaram um link, que ela clicou na falsa audiência virtual, eles conseguiram entrar nos dados do banco, porque tá tudo no celular. E aí eles fizeram uma limpa, tira tudo. Aí depois me liga, mas doutora, não era você? Eu falei, não. Como que você vai para uma audiência virtual sem o seu advogado? Por quê? Porque o fraudador falou para ele, olha, já liberou, tá tudo disponível, só que a gente precisa fazer uma audiência virtual para homologar. Esse é um dos casos. E aí a pessoa acredita, o que ela deveria fazer? Liga para você. Liga para você. Não, ela vai para audiência porque achando que o fraudador vai depositar o dinheiro direto na conta dela. Nossa. E aí não faz. Então, em primeiro lugar, ligou, a pessoa tem que ligar para o seu advogado. Tem que conferir. Porque é perfeito, eles copiam. E outra coisa que é muito interessante, se você prestar atenção, toda vez que esses fraudadores do falso advogado, as contas, tá lá, conta criada há um mês. Então, dá para ver isso. Então, a pessoa ela tem que prestar atenção, tem que prestar muita atenção. Isso no WhatsApp, a doutora fala, no WhatsApp, porque lá vem escrito que a hora que eles mandam mensagem com a sua foto do bonitinha, o seu cliente, ele tem o seu contato gravado. Sim. E se vem um outro número, os meus clientes, a maioria fala, doutora, é você? Tem outro número? E os que não perguntam, caem no golpe. Porque lá está sempre escrito, conta criada há um mês.
que é dos fraudadores. Então, isso seria uma dica da doutora para poder identificar Sim. esses contatos dessas pessoas que aplicam fraudes, né? Isso, fraude. a gente está falando do falso advogado, Do falso mas advogado. tem outros também, Tem né? outra. Como a questão do empréstimo bancário, né? Sim. Principalmente para idosos, né? Do empréstimo, eu já fiz várias perícias, porque, para vocês verem, a ousadia deles, porque não tem a parte de que tem que fazer o reconhecimento facial. Sim. Teve um caso que eu peguei, que eles imprimiram a foto assim do RG e colocaram na câmera. E funcionou? É fraude, passa. Porque Nossa, a gente a do minha próprio não, banco... eu mesmo não funciona. Eu tenho que tirar o óculos, A gente põe tem o que ficar, óculos e assim, afasta. E coloca pisca, pertinho, não e fica. afasta de novo. e pisca e vira o rosto. E vira pra lá e vira pra É. cá. Mas então, é um absurdo tão grande pra você ver que é de dentro do próprio banco que sai essas informações. Como que vai liberar? Imprimir a foto, eu não sabia. Imprimir a doutora. foto e coloca assim, aí tá lá. Gente, não existe isso. Pois já fiz perícia nessa parte. Não, gente, você não dá nem pra perder tempo pra fazer uma perícia dessa. Porque é fraude. E você sabe que tem um dado aqui que fala que as fraudes bancárias digitais, elas somaram mais de 10 bilhões em 2024. Sim, e tá aumentando cada dia mais. E tá aumentando cada dia mais. Eu falo, os crimes, assim, cibernéticos, eles estão, assim, no auge. Porque eles falsificam e a maioria é idoso? A maioria é idoso, sim. Mas tem muita gente que não. Eu peguei uma perícia para fazer que era de um contrato de formatura. Porque aí estavam alegando que ela contratou a formatura e não pagou. Só que, na verdade, ela não contratou. Então, a fraude, ela vem em outros setores também. Um setor que você nem imagina. E aí você vai fazer a perícia, não bate em nada a assinatura. Ou seja, falsificaram o contrato, falsificaram o recibo, falsificaram a promissória. Tudo falsificado. E essa questão a gente está falando, né? A gente começou falando da grafotécnica, né? Da Isso. importância da grafotécnica, né? Que é Sim, a escrita. a escrita. Né? A doutora também é perita em documental. Documento, Né? E aí, isso. nesse caso, entra também a fraude documental, né, doutora? Existe. Porque existe também a fraude do documento ser falso, que às vezes, para você ver quando o banco, principalmente do banco, eu peço o documento original para fazer a perícia, justamente para ver o documento. A maioria eles falam, doutora, mas não dá para fazer pelos que tá nos autos? Dá para fazer. Porque você já sabe que é fraude. Porque eles não vão te dar o documento. Não vai te dar. Eu fui assistente técnica de um caso que foi uma venda de um imóvel e o rapaz tinha falecido já. E a família tá alegando que ele não foi ele, não foi ele, não foi ele. E aí fiz pedimos pro cartório, os documentos oficiais e tudo batia. Só que eles continuam alegando que a família, que não foi ele que não vendeu. E aí foi a parte que bateu tudo positivo, que era a assinatura dele sim, que ele vendeu. É uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto e tinha vários imóveis e várias famílias. Então, essa pessoa, aí eles falam, mas não é possível ele ter vendido um imóvel por 300 mil e pegado em dinheiro. Ele não tem como. Aí, quando chegou no processo da movimentação, o cara movimentava 1 milhão, 2 milhões. Como que ele não pegou 300 mil? E a família continua falando que aquele documento é falso. Então, aí você pede pro seu cliente, aí vai pro IC. Aí a gente ainda manda pro IC para confirmar aquela perícia. O IC, Instituto de Criminalística. Aí entra Da também Polícia Civil. a terapeuta, né? Que tem que contar para a família algo que é difícil de aceitar. É difícil de aceitar. Então, aí você tem que ter todo um jogo de cintura. Ah, mas se é falso? Então, se você não tá. Tanto é que a outra parte, ela nem questionou meu laudo. Porque ela poderia ter questionado. Sim. Fala, não, você tá falando isso, que é a parte da grafoteca. Não, ela não questionou. Ela só fala que é falso. Assinatura. Mas por que ela não questionou meu laudo? Ah, o seu laudo tá falando isso, aquilo. Não. Ela simplesmente bate na tecla. Porque a gente tem um estudo e um preparo para falar, olha, analisamos todas as fases e todas bate. Então, ela deveria chegar e falar para o meu cliente, não, é falso por isso e por isso não. Ela não questionou o laudo. Ela simplesmente está debatendo o que é falso. Mas, em primeiro lugar, quando você questiona, você fala, vou questionar o laudo. O laudo é falso por isso.
Esse laudo não apontar, né? Não. Aonde você acredita que aquele laudo não tem coerência. Exatamente. Né? E não. Então, uma que eu fiz recentemente também foi da impressão digital. Era um absurdo tão grande também a falsificação. Esse deve ser difícil, né? Porque a hora que você joga lá, não bate. Não bate nada. Porque aí você tem todas as voltas para você falar, ó, este dedo, a volta é virado para a esquerda, esse é para a direita. Como que é o mesmo? São Impressão detalhes, digital. né? São detalhes. Não é a mesma impressão. E a hora que você joga no sistema para fazer a comparação das digitais, na hora ele dá negativo. E ele aponta tudo, as diferenças. Então, e neste caso também, eu pedi o documento original pro banco. Uma pessoa que ela é alfabetizada, tudo. Como que ela ia assinar um contrato com digital? Até porque só se aceita a partir do momento que a pessoa se declara não analfabeta e tem uma documentação. Exatamente. Né? E a documentação própria, o RG está assinado. Olha a ousadia dos fraudadores. Eles nem se atentaram nisso. Aí eles pegaram a impressão digital, colou lá, acho que não conseguiram copiar a assinatura. Achou mais fácil. Dá para ver perfeitamente que recortou, colou, escaneou o documento. Quando você pede o original, não vai vir o original. Mas aí, doutora, não tem uma questão também do poder fiscalizatório do banco, do INSS? Porque eles têm que ter um poder fiscalizatório a ponto de identificar que aquilo procede ou não. Ou não existe esse setor e a gente fica meio que vendido nessa parte. Eu acredito que não existe esse setor. Porque, na verdade, quem fez lá o contrato, assina e manda. E aí eles arquivam e tá tudo bem. Quando a pessoa que foi fraudada, ela perceber que ela vai entrar, aí você começa a pedir o documento, aí eles escaneiam aquele documento que tá lá. Por isso que eu falo, a maioria das vezes eu acredito que é pessoa de dentro das instituições bancárias. Eu acredito que sim. Porque eles têm todo o acesso à informação, eles falsificam, aí eles pegam, faz as transações, transfere para uma conta, transfere. Se não for uma pessoa de dentro do banco, como que ela vai conseguir fazer tudo isso? Tem uma conivência, sim, né? Tem uma conivência. Doutora, quais as tendências e os desafios futuros que a doutora acredita na perícia em relação em relação aos desenvolvimentos tecnológicos? Né? Tem mais aperfeiçoamento? Precisa de mais atenção? A tecnologia está avançando demais. E o que a doutora acha? E os desafios aí? Então, eu acho que nós temos assim que melhorar muito. Muito para conseguir combater essa organização criminosa. Mas eu também acho que está muito longe. Porque a gente já faz as perícias, a gente já faz a geolocalização, faz tudo. E eles vão, assim, eles tiram... a maioria das vezes, quando do falso advogado, que eles entram em contato com o cliente, eu pego o número e eu converso com eles. Pergunto, falei, gente, por que estão falsificando? Vai para outro escritório, faz outra coisa, mas me deixa. Porque eu não quero perder o meu tempo fazendo isso. Ah, mas você não vai... Eles falam para mim, você não vai conseguir localizar porque está criptografado. Só que existe um detalhe. A criptografia não é entre as conversas. Quando você tem lá no WhatsApp que fala, está criptografado, ninguém tem acesso. Tá. Mas se o seu celular foi criptografado, eu não tenho acesso. Mas você tem. Concorda? Porque é entre as conversas. Um terceiro, não. Mas eu consigo pedir uma liminar para o juiz para deixar eu entrar. Eu peço o IP da máquina, eu consigo ver o sinal da internet, qual internet que foi usada. A torre, né? A torre. Para saber a localização. Porque está criptografado para uma terceira, mas entre os dois, não. É isso que eles esquecem. Então, eu não tenho acesso, porque não está criptografado as conversas. Só que você e o fraudador, sim, aí eu consigo. E a doutora já conseguiu localização desses fraudadores? Não, eu não peguei nenhum assim para localizar no caso do falso. Eu não perdi meu tempo, porque é o meu próprio escritório, eu nem que perdi, eu falo para eles param. Toda vez que eu falo para eles, na hora eles tiram a foto e param. Eu não tive problemas deles avançarem. Mas existe, eu sei que existe, eu falo para eles, tá criptografado, mas você sabe que tem acesso. E na hora eles param, porque tem o acesso. Então tá criptografado para terceiro. Entre as partes a gente consegue puxar tudo. Com uma liminar e uma decisão, um pedido. Porque aí você tá invadindo, né? Então se o juiz dá, aí você consegue entrar e fazer.
E você vê, né? É tanta coisa, é tanta fraude, que nem agora teve a do INSS, esse rombo bilionário aí, né? E assim, que atingiu tantas pessoas, na maioria das vezes, pessoas que precisam daquele valor, né? Às vezes o valor mínimo, né? Que é um salário mínimo, a maioria está sendo descontado ali. E a gente vê que cada vez mais é uma fraude atrás da outra, né? Então, assim, a gente se sente até impotente, né, doutora? Porque é muita coisa. É fraude do INSS, é fraude do banco, é fraude do carro, né? Que é aqueles caras que vendem o carro na internet, você vai ver... Do marketplace tem bastante, né? Exato. Eu tenho caído nos golpes do falso frete. Da Shopee. Eu vi alguns clientes comentando comigo, da Shopee. Não é necessariamente da Shopee, mas assim, isso, depois que aumentou a taxação do imposto, eu compro muita coisa por Instagram. Minhas roupinhas da China. Eu apareço com os vestidinhos diferentes. Da China. O que acontece? Eu faço a compra e falo, sua mercadoria foi taxada. Pague o frete e tal. Do correio. Tudo fraude. Eu fui, caí. Você pagou? Paguei. Aí não contente, mandou de novo. Eu falei, mas não é possível, né? Aí mandou no e-mail. Tá preso na alfândega, tá preso. Manda foto da encomenda. Eu falei, não quero mais essa roupa. Fiquei com raiva dela. Eu tô descartando, deixa pra lá. Teve um cliente que volta pra China. Exatamente, pra mim. Falou assim, não, mas tá aqui. Falou, eu não recebi minha mercadoria, mas tá presa. Eu falei, gente, é fraude. Não, mas não é, porque eu não paguei. Eu falei, não paga. Pois eu paguei. Aguarda que a mercadoria vai chegar. Não pagou, aguardou, a mercadoria chegou. Chegou? Chegou. A minha não chegou, doutora. Não? Eu paguei ainda. É porque você pagou. Eu paguei, aí não chegou. Não reclamar chegou. Com ele. E ainda cara de pau mandou de novo. Eu falei, mas não é possível, né? Nem gostei tanto da roupa assim, deixa pra lá. Aí, não contente, ele mandou paguei a primeira vez, eu falei assim, porque eu acho que a roupa era muito barata. Paguei. Deixa eu pagar porque não tava incluso. Ai, meu Deus do céu. Aí não contente, mandou de novo. Eu falei, mas é muito cara de pau, tá abusando da minha loirice de alma, né? Aí mandou, não contente, já tinha mandado no e-mail, mandou no WhatsApp. Aí eu falei, exatamente, eles mandam. Agora tá abusando. Ainda com o logo da Jadlog, sabe? Assim, mas não é. Eu falei, não. Será que eu vou ter que chamar minha amiga doutora Lu? Vai ter que chamar. Tem um crime que também, assim, uma fraude que é muito comum, que um cliente também caiu semana passada. O que acontece? Ele, casado, entra lá, conversando. TikTok. Conversando com as menininhas. Não, é porque eu tava separada, eu tava brigada. Conversando. Conversando com a menininha lá. Aí, de repente... Vai e vem, diz que mandou uma foto indecente pra menina. Ok. Aí, de repente, a menina fala, eu sou de menor. Já ouvi falar desse... Aí, a mãe da menina liga, o pai liga, falando, olha, se você não me depositar tanto, eu tô aqui com o delegado. Aí, daqui a pouco, o delegado te liga. Aonde que o delegado liga? Pois é. Nossa, é um filme, né? É um filme. Aí o delegado liga, se você não depositar, e nessa o cliente já tinha depositado quase R$1.800. Nossa. Eu falei, mas como assim? Quando ele me ajuda, pelo amor de Deus, porque minha esposa não pode saber. Eu falei, você tá louco? Isso é fraude. Não é porque a mãe, o pai ligou, falou que era de menor. Eu falei, e você mandou o quê pra ela? Eu mandei uma foto assim, mas não apareceu todo o meu rosto. Eu falei, isso é golpe. Mas o delegado tá me ligando, falando que vamos fazer um acordo. Falei, aonde que delegado vai ligar fazendo acordo? É o desespero, né? Não, assim, é surreal, né? Eu tive um cliente aqui no escritório que ele depositou R$16 mil. Assim, nesse golpe? Depositam. Porque o delegado do Paraná tá me ligando. Exatamente. Acho que era do Paraná também, se eu não me engano. Eles sempre colocam uns estados e umas cidades lá das cucuias, né? Aí entrou na foto, mas o delegado tá conversando comigo pelo WhatsApp. É a foto do delegado. Falei, gente,
Aí eu entrei, eu pesquisei, eu falei, tá vendo essa foto que você me mandou do WhatsApp do delegado? Essa foto tá na internet. Ele é realmente delegado. Estão usando o nome dele. Exatamente assim. Por isso que cai. E é uma infinidade de golpes e fraudes. E parece que não tem fim. Não tem fim. Porque enquanto a gente está aqui, né, essa é a minha ideia. Enquanto a gente está aqui trabalhando, estudando, discutindo, debatendo, né, e pensando em contas para pagar, em processos para cuidar, né, clientes para atender, eles estão pensando qual a próxima fraude que a gente vai aplicar no mercado. Que vai aplicar. Né? A mente não para. E aí, na minha visão, com a ajuda da tecnologia, isso fica muito, muito pior. Eu acho que a tecnologia, ela veio para ajudar, mas nessa parte dos crimes, tá assim desenfreado. Tá anos-luz à frente da impressão, né? Sim. Do nosso entendimento, se é possível. A gente não tá conseguindo acompanhar, porque a inteligência artificial, ela falsifica a voz, a sua imagem. Então, aí quando manda pra pessoa, não tem como ela saber se aquele é verdadeiro ou se ela é falso. Aí ela acaba caindo num golpe, numa fraude, porque não tem como. E geralmente é aquelas situações de maior desespero, né? Que eles te pegam. Né? Então, assim, fala alguma coisa, que nem antigamente era o golpe do falso sequestro. Sim. Né? Colocava uma criança chorando do outro lado, primeira coisa que você pensa, meu filho. Pegaram meu filho em algum lugar. Né? Então, você acaba, às vezes, dando dicas para quem está do outro lado. Ah, Giovanni, você tá bem? Já sei que o nome do menino é Giovanni. O Giovanni está aqui comigo, tal, não sei o quê. Então, você é levada pela emoção, muitas vezes, né, doutora? Sim, não, eu acho que, assim, 90%, porque a pessoa geralmente liga para idoso, e a pessoa está naquele desespero, e ela cai. Não só idoso, teve um caso na família, assim, que ligou falando e pedindo, falando assim, olha, eu tô aqui, primo, meu carro quebrou, eu tô sem dinheiro, me manda o dinheiro aqui, e aí depois, quando eu chegar em São Paulo... E caiu no golpe. Mandou o dinheiro. Não, mas era ele sim. Como era a voz dele. E cai no golpe. Então não é só pessoas idosas. Todo mundo está sujeito a cair esse tipo de golpe. Sim. Você nem percebe, porque às vezes no calor da emoção, que nem a doutora falou, você tá ali naquela loucura, você pega e fala, não, realmente, tá bom. Se você tem uma afinidade com um primo seu, um amigo, você deposita e você nem percebe. E aí depois, falando, deposita direto na conta de não sei quem, aí você acaba depositando. E no caso do seu cliente? Como é que parou a história? Os estelionatários pararam? Ele continuou. A senhora precisou ir falar com eles? Como é que foi, doutor? Aí ele continuou me mandando as mensagens. Eu tenho todas as mensagens. Me mandava as mensagens, Isso aqui foi semana passada. Nossa. Mandava as mensagens. Eu falei, para. Não, mas é porque eu vou ter que depositar mais um dinheiro, porque o delegado... Eu falei, que delegado? E você acha que ele acreditou em mim, o meu cliente? A primeiro momento? Ele ficou desesperado. Ele ficou desesperado, ele não acreditava. Ele falou, não, porque ele era de menor, porque a gente sabe o crime, né? E aí ele não acreditou. Eu falei assim, olha, desde o começo eu falei pra você o quê? Que isso era fraude. E você continuou fazendo tudo ao contrário. Você depositou e eu tô te falando que é fraude. E aí depois, quando eu mandei a foto pra ele, da onde que eles tiraram, aí ele parou pra pensar. Falou, não, realmente, né? Ele falou, o que eu devo fazer? Eu falei, você deve ir numa delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Aí ele saiu, que ele trabalha à noite, foi na delegacia. O delegado olhou pra cara dele e falou, é fraude. Foi aí que ele acreditou em mim. Mas aí ele já tinha depositado dinheiro, e eles continuaram. Eu falei, bloqueia. Não, mas eu tô com medo. Eles falaram que vai falar com a minha esposa, que não sei o quê. Por quê? Porque quando você faz alguma coisa errada, ele já estava errado. Então, ele falou, vai chegar até a minha esposa. Então, ele não conseguia pensar na parte da fraude. Ele estava tão envolvido naquele cenário que, para ele só imaginava. Eu estava com uma pessoa... Eu falei, mas você já viu essa pessoa? Você falou, não, tudo pela internet. Só que a minha esposa vai saber o meu casamento. Mas isso é fraude, como que eles vão chegar até a sua esposa? Só que ele não acreditava. E ele ficava me mandando mensagem, toda a conversa que ele tinha com os fraudadores, e me mandava. Eu falei, não, gente, é fraude. E aí, quando ele foi na delegacia, que o delegado falou, é fraude, eu vou registrar o boletim, parou tudo. Aí ele parou de depositar, se acalmou.
Mas em primeiro momento, Aí os estelionatários pararam o contato. parou. Aí parou. Porque eles já tinham pegado 1.800 dele. Ele falou, eu peguei dinheiro com a agiota pra pagar. Ah, meu Deus, tá vendo? Isso é conversinha, saiu caro. Saiu, Pois cara. Uma fotinho, né? Uma fotinha Tão inocente. desnecessário, né? Doutora, e nesses casos, qual que é a orientação que a doutora, como perita, né, nessa grafotécnica, documental, papiloscópica, datiloscópica, Assim. qual a orientação que a doutora dá para essas pessoas, um alerta para essas pessoas para ficarem atentas a esse tipo de contato inicial? Em primeiro lugar, aquela ligação que vem desconhecida, que você atende e 1 minuto ela cai. Por que dessas ligações? É aí que as pessoas não se tocam. Vocês já receberam essas ligações? O tempo inteiro. É aí que os fraudadores eles estão tentando saber se esse número está ativo. Por isso que a ligação liga, se atende, ela cai imediatamente. É a hora, é uma central deles, tentando ver se aquele número está ativo. Aí esses números vai passando, ó, esse número está ativo, esse número está ativo, esse número está É um ativo. filtro. Exatamente. Por isso que a gente recebe 24 horas até 9 horas da noite, que a gente sabe que é o horário da central, essa ligação. No meu celular, eu vejo lá, já clico. Já vou clicando para não atender. Já coloquei tudo. E mesmo assim. É por isso, porque é por aí que eles começam a filtrar. Não atendam o celular de número desconhecido. Eu já Mas tenho assim, um bloqueio mesmo. O meu tem um bloqueio também, mas mesmo assim ela fica lá e só fala. Aparece em vermelho. Mas não atende, porque a hora que se atende, eles sabem que está ativo. Mas assim, doutora, só para esclarecer, Sim. tá? Porque é uma coisa que acontece o tempo inteiro Sim, com todo mundo. Porque não tem, né? Não, com todo E a mundo. gente precisa entender. Quando eles ligam, que você dá o alô, que aí depois de uns 2, 3 segundos eles desligam, eles filtram ali para saber se o número está ativo, Se como o a número doutora está está ativo. falando. Exatamente. Tá. Com essa informação do número ativo, aí o que a doutora, qual que é o procedimento que eles Aí eles fazem? vendem, né, essa numeração toda para os fraudadores. Que aí vem a segunda ligação do número que... Aí eles tentam mandar um link ou alguma coisa. Com este número ativo, ele puxa seu cadastro, ele consegue te acessar. É a hora que vê o e-mail que está cadastrado, que começa os e-mails. Detran. Quantos e-mails vocês receberam do Detran falando a carta está cassada, você recebeu multa? Vem tudo por aí. Sua multa. Regularize sua multa. Regularize sua multa é padrão. É padrão. Mas por quê? Como que eles têm acesso ao seu e-mail? Como que eles têm acesso? Pelo cadastro. Então, a hora que eles ligam, tá ativo? Se tá ativo, ela tem um número ainda. Aí eles vão puxar. Aí vai puxar e consegue lá todos os seus dados. E eles conseguem. Aí eles começam. Aí eles mandam pro seu e-mail. Então, como que você fala? Como que eles chegaram no meu e-mail? Por que eles estão mandando? Como que eles chegaram até mim? Por causa dessas ligações. Que aí eles sabem que tá ativo e aí eles vão puxar o cadastro. E hoje em dia é muito simples. Que assim, quem tem, assim, você vai fazer aquelas consultas. Se eu colocar só o número do seu telefone na consulta, eu consigo puxar tudo. Eu sei as empresas que você trabalhou, eu sei qual o seu endereço, qual o seu e-mail que você cadastrou. Por uma consulta. Simplesmente por uma consulta no número do telefone. E aí que eles começam a te mandar as coisas. E começam as fraudes. Então, por isso, a dica primordial, não atendam esses números. Número desconhecido, já desliga de cara. Eu desligo de cara. Porque às vezes a pessoa, se ela realmente, hoje em dia tem o WhatsApp, ela vai te mandar uma mensagem. Tô tentando te ligar, não tô conseguindo. E aí você vai... Porque a gente tá, assim, sem saber pra onde ir. Sem um respaldo, né? Não tem respaldo nenhum. Por quê? Você vai reclamar pra quem? Eu não sei até que ponto a tecnologia vai se você atender e ficar mais de 1 minuto, se eles já conseguem entrar no seu celular. A gente não tem isso. Por isso que eu tô falando, a gente não consegue acompanhar. A gente não consegue acompanhar. Doutora, e hoje, com o conhecimento que a doutora tem, né, em todas essas áreas, a doutora tem visto alguma efetividade dos órgãos, né, que são os órgãos regulatórios, os órgãos fiscalizadores, em coibir esse tipo de fraude, esse tipo de demanda de fraude? Não. Eles não conseguem acompanhar. E pelo que eu vejo, assim, na verdade, dá a impressão que eles não estão nem aí. Essa é a impressão que eu tenho. Agora, um exemplo. Do falso advogado.
Que eles fizeram lá o site para entrar, para a plataforma, você entra. Qual cliente seu vai fazer isso? Na hora do desespero, que tá lá, vai sair o dinheiro. Você acha que ele vai lembrar de entrar numa plataforma e cadastrar? A minoria. Até porque eles pedem o número da OAB do advogado, né? Exatamente. E o cliente vai informar o seu número mesmo. Tá vendo? Né? A doutora entendeu o que eu tô falando. A pessoa que tá entrando em contato... Ela vai dar o número da sua OAB. É. A sua OAB tá ativa, tá tudo certo. É eficaz? Eu entendo que não. Exatamente isso, eu entendo que não. Então, eles montaram para falar, olha, estamos fazendo alguma coisa. Só que é eficaz? Não. O meu ponto de vista, não. É importante ressaltar que, na dúvida, entra em contato com o contato antigo, liga, doutora, né? Tá acontecendo isso, né? Não seja assim, ansioso, né? Ambicioso, quero resolver logo. Querendo resolver logo e também assim, e o que foi combinado com o advogado? Foi combinado, né? Só que tem clientes espertinhos que falam, não, mas é melhor eu receber aqui agora. Depois, quando a doutora perceber, ou o doutor perceber, eles vão entrar em contato comigo. E aí eu falo, não, realmente, é que eu tava corrido. Aí, para devolver. Na cabeça deles é isso. Então, na verdade, os 2 clientes que caíram neste golpe foi por causa disso. Eu acredito que ele queria resolver ali, falar, a doutora falou que não precisa, então eu vou receber o dinheiro, como eles estão falando. Eu imagino que na cabeça deles, falar, quando ela perceber e entrar, aí eu dou a parte dela. Ou falar, eu já gastei, e aí quando eu tiver... Assim. Doutora, e a papiloscopia? De que forma ela pode identificar e evitar fraudes? Ainda mais em casos que tem que a origem é duvidosa ou ainda não se sabe, ou é questionável de onde veio. Então, é assim, evitar a fraude na parte da papiloscopia não dá. Porque como que você vai evitar? Você não sabe que eles estão usando, porque na maioria das vezes não é a sua impressão digital. Não é. Então, na verdade, os fraudadores, eles pegam um aleatório ou até mesmo da internet, aquelas que tem, e colocam lá para poder falsificar. Porque por isso que eu entendo que a maioria é por causa de contratos bancários, empréstimos dos aposentados, eles fazem essas fraudes. Então, não tem como você evitar. Na verdade, você está na mão dos golpistas, dos falsificadores, porque você só fica sabendo quando... Tem cliente que ele só percebe depois de meses. Tem cliente depois de anos que está sendo descontado. Ele imagina que só diminuiu porque algum imposto, alguma coisa, e não é. Semelhante ao caso da fraude do INSS. Semelhante. A maioria não percebeu. Então, porque os valores são baixinhos. Exatamente. Também, né? Às vezes é R$50, R$80, R$70. E aí eles não percebem. E é fato que vai caber o pensionista, o aposentado, provar que foi ele ou não que adquiriu o empréstimo? Sim, sempre eles têm que provar. Por isso que existe a perícia. Porque, na verdade, se ele não entrar pedindo... E é dentro do aplicativo, né, doutor? Ele tem que provar. Não existe outro órgão, né? Não, aí na esfera judicial, né? Porque a maioria, vocês acreditam que eles vão conseguir? Na esfera administrativa? Porque eles não vão conseguir provar, eles não têm meios para provar. E aí, o que eles vão fazer? Vão falar, olha, não conseguiu provar, vai continuar. E aí eles vão ter que entrar na esfera judicial para conseguir provar, que aí é onde entra a perícia para conseguir comprovar. Porque ali, administrativamente, não tem perícia. Mas como que ele vai provar que não foi ele? Não tem como ele provar. Tem. Então, alguns vão conseguir, outros não vão conseguir provar. Porque eu acho muito difícil, administrativamente, você conseguir provar. Porque tanto é que existem casos que na esfera tá lá, desde 2023, 2000, esperando uma perícia para poder... E todo esse tempo tá ali. Tem juiz que não dá liminar, não. Não dá. Espera a perícia. Só que aí são anos, ainda continua descontando. Um exemplo, pode ter caso que a pessoa pode até falecer nesse meio tempo e não conseguiu provar. Doutora, e aí, quando a gente tá falando, né, dessas questões de prova, dessas questões de falsificação, né,
A gente está sempre falando aqui pelo lado da vítima, Sim. né? E não fugindo muito do lado da vítima. Sim. Mas nós podemos ser vítimas, né, de estar sendo acusada de algum crime, Sim. algum delito. A doutora já pegou algum caso assim? E como foi esse desenrolar, né, de provar que aquela pessoa que está sendo acusada da prática de algum crime, no caso de alguma fraude, ela de fato não cometeu aquela fraude? Como é que funciona esse outro lado? Na questão de fraude, um exemplo, que ela caiu numa fraude e ela tem que provar que não foi ela. Que não foi ela, a fraudadora. Então, na verdade, porque você caiu numa fraude e aí você tem que provar. Aí você, que é o caso, que a pessoa entra com uma ação falando, olha, não fui eu, e junta toda a documentação. E aí o juiz, ele vai te dar a liminar ou não. E aí você tem que juntar, um exemplo do histórico. Ah, você fez um empréstimo. Não, não fui eu que fiz esse empréstimo. Que é a parte que você já junta. Existem casos, é o que eu tô falando, que eu já entro como assistente, um exemplo, um caso que não é meu, já juntando o laudo. Já falando, olha, não foi. Então, você nem espera o juiz nomear um perito. Você já entra com uma ação, já entra com um laudo provando para ele dar uma liminar. Falando, não fui eu que fiz. Foi fraudado o documento. Geralmente, ó, porque roubaram. Antigamente tinha esse negócio, perdi o meu RG, perdi... Hoje não precisa de nada disso. Por quê? Uma dica que eu dou, não envie documento nenhum pelo WhatsApp. Para ninguém. Não envie. Porque, me manda os dados para comprovar. A hora que você envia os dados, eles têm o seu documento. E na hora que eles vão falar, foi você ou não que fez... Não, mas foi você. Porque eu tenho o seu documento. Mas você nem lembra que você enviou o documento para ele. Que a maioria das pessoas, ela envia. Principalmente idoso. Ele envia o documento. Tem idosos que têm acesso, assim, não... A internet, o WhatsApp, conversa com a família. E aí o banco me ligou. Precisa atualizar seu cadastro. Manda o seu documento e uma conta de luz, um comprovante. E ele manda. Agora tá tudo certo. E depois de meses ou até anos, ele vai perceber que existiu uma fraude que está descontando. E em muitos casos, tá lá o RG dele. Tá lá a foto dele. Porque ele enviou. Nesse caso, ele perde a razão. Não, gente, Consegue todos se os reverter. casos eu consegui reverter. Eu consegui reverter. Mas, por quê? Teve um caso que eles foram até a residência do idoso. Foram até a residência. E levou lá, se passando pelo banco, que não foi o Banco Pan até, falando, não, vamos atualizar, não sei o quê. E fez tudo. E fez ele fazer um selfie. Precisa atualizar. Sabe quando você vai assim, e geralmente ele fala, vamos atualizar, e até mesmo no banco fala assim, eles dão o celular deles mesmo para você atualizar. Eles tinham a foto dele no corredor da casa dele, do banco. E mesmo assim conseguiu reverter, o banco teve que pagar, porque é tudo fraude. As pessoas que foram, conseguiu provar que a pessoa que foi até lá não trabalhava no banco. E também a parte, porque a hora que caiu o dinheiro na conta, o dinheiro é transferido para os fraudadores. Dica que eu dou para as pessoas, principalmente idosos, quando alguém pedir qualquer documento, manda a foto do seu documento para atualizar o cadastro do banco, manda o seu RG, ou pede para tirar uma foto de um selfie, mandar, porque eles conseguem, porque às vezes ele fala, tira um selfie segurando o RG. Já ouviram falar? Tira um selfie segurando o RG? E aí a pessoa tira o selfie e manda. Porque às vezes o que acontece? Ela acha que está mandando para o banco e não tá. Outra dica, o que eu falo assim para finalizar? O Banco Central, ele não entra em contato com ninguém. E às vezes vem o número do banco, aquele 4.000 e pouco. Mas o banco não entra em contato. Então o que eles fazem? Eles manipulam esse número. E aí você acha que está falando com o banco e não tá. Por quê? Mas fala, não, mas a ligação veio do número. Só que não veio do número. Não veio. É o caso das maquininhas, sabe? A fraude da maquininha. Sim. É a mesma coisa. O que você digita lá é R$20. E na verdade está 2.000. Por quê? O teclado está adulterado. E aí a hora que passa, sai comprovante de R$20. Só que na verdade passou 2.000. E você só vai perceber quando você entrou no extrato do banco, alguma coisa. Porque a maquininha está adulterada, o teclado dela.
Meu Deus. Então tem isso. Então tem que tomar muito cuidado. Sempre peça o comprovante. Porque aí eles adulteram, eles digitam R$20 e na hora que você passou, não passou 20. Porque ali, aquela telinha tá adulterada, o teclado tá adulterado. E tem muito desse crime da maquininha também. Então, a dica que eu dou, não envie documentos para atualização de cadastro via WhatsApp, nada, não envie, não confie. Principalmente se pediu para tirar um selfie segurando o documento, envia para atualização. Porque é a hora que eles vendem esses dados para os fraudadores, para os golpistas, e aí começa todo aquele transtorno. Doutora, você mostrou muito bem que tem uma interligação muito importante entre a investigação policial, né, a perícia e o trabalho, a atuação do advogado. Sim. É um tripé aí para combater o máximo possível as fraudes. Sim. Você acredita que existe algum elo que precisa ainda fortalecer desse tripé para evitar as fraudes? Ou ainda estamos muito incipiente aí nesse contexto? Eu acredito que a gente ainda tem muito que evoluir, porque hoje, para a gente combater esse tipo de fraude, eu acho que nós não temos conhecimento para combater, porque a tecnologia deles, eles estão muito na nossa frente. Porque é o que eu falei, só o fato da gente atender uma ligação, a gente não sabe se o horário, quando a gente atendeu aquela ligação, se eles já conseguiram entrar. Porque se a gente clicar num link, a gente sabe que eles já entram. Mas alguém ficou sabendo quando isso aconteceu? Não. Só depois que já tinha feito milhares de vítimas. E o fato da gente atender uma ligação de 2 segundos? Será que eles também não conseguem entrar? Então, eu acho que a tecnologia, o crime cibernético, ele está avançando muito rápido. Então, hoje mesmo está na parte da investigação, você investiga depois que o crime já aconteceu. E para prevenir? Para prevenir é o que eu estou falando, a gente não pode mais atender celular, número desconhecido, não pode fazer nada, porque a partir do momento que você atende, você já está sujeita. Então, qual a tecnologia que hoje consegue? Eu acredito que nenhuma. Eu acho que nós não temos tecnologia para combater ainda os crimes cibernéticos. Porque a inteligência artificial, ela está muito além. Então, quando você pensa, não, agora eu consegui, não. Eu acredito que não. Porque eles conseguem falsificar até sua voz. Até a voz. É com a inteligência artificial. Consegue. É muito difícil você combater. É um crime invisível. E você não sabe com quem você está lidando. Então, eu acredito que mesmo com todos os estudos, todos os esforços, eu ainda acho muito difícil combater o crime antes que ele aconteça. Então, a gente faz de tudo depois que o crime já aconteceu. Você vê que na maioria dos casos, já aconteceu. Aí vem a investigação policial, aí vem toda esta parte, mas já aconteceu. E aí é você tentar provar o Você contrário, tem que provar que você foi vítima. Que é um absurdo maior ainda. Você tem que provar, porque se você não provar, eles entendem que você está manipulando ali, está junto com os fraudadores, com os golpistas. Você ainda está sujeito a ouvir isso. E quando a gente fala desses crimes, né, que é classificado como estelionato. Sim, né? estelionato. É criminal, mas muitas das vezes a pessoa fica no prejuízo mesmo. Porque como é que você vai obter uma indenização de um estelionatário? A maioria. Porque nesses casos, que nem eles falam, o banco te indeniza. O banco tem que te indenizar. Porque, na verdade, como que você vai cobrar de um fraudador que eles nem sabem quem é? E sabe o que eu acho um absurdo maior ainda? Quando, nessa questão do Pix, transfere para uma pessoa. Cai na conta e não tem o nome, não tem os dados da pessoa. Desse laranja. Existe. Existe muito. Tem um caso que foi de uma cliente também que caiu num golpe. Estelionato do amor. O estelionato sentimental, né? É, do amor sentimental. E mesmo eu entrando, conversando com ela, ela falava pra mim, não, mas não é possível, minha mercadoria tá na alfândega, tá aqui, eu preciso depositar pra liberar. Eu falei, liberar? O quê? Ele me mandou joia, ele me mandou isso. E eles ainda não acreditam. Eles estão tão manipulados que o advogado falando, ele ainda não acredita. Ainda quer, mas eu preciso, ele me mandou presente. Eu falei, gente, isso aqui é estelionato. Mas aí é mais difícil, né? Porque você tá lidando com sentimento, né? Um sentimento. Porque a Porque pessoa ela se envolve.
naquele cenário. E uma pessoa que nega, que está sofrendo esse estelionato, ela chega em você em que estágio de dúvida, assim? É uma opinião? Opinião. É uma Ela quer opinião. saber a minha opinião. Tanto é que, neste caso, ela assume que não é estelionatário, mas que ele me mandou foto, eu fiz chamada de vídeo, porque ele fala em outra língua. E ela acredita fielmente. Ela só quer a minha opinião. Ela só quer a minha opinião. Você acredita que pode ser porque a outra pessoa chegou para ela e falou, isso é fraude, isso é um golpe, não é. Aí ela vem até a mim. Aí geralmente essa pessoa que falou vem junto para fazer a reunião. E aí eu falo, não te falei? Não, mas... E ela continua ainda batendo na tecla que não. Então, é um processo que ainda demora você até convencer essa pessoa que ela caiu num golpe. Que ela tá tão envolvida que ela não acredita. Doutora, e por exemplo, assim, como é que as pessoas que estão nos assistindo, elas podem começar a identificar quando se trata de um estelionato sentimental? Exemplo, que tipo de frases é muito comum dentro desse tipo de golpe, que é muito específico, né? Sim. E que geralmente ele pega pessoas que são mais carentes. Pessoas né? carentes, não têm idade. Porque ele começa a se envolver, aí ele fala que ama, que tá apaixonado, que geralmente eles moram em outros estados ou fora do Brasil, fala que vai vir pro Brasil e que vai mandar presentes, que aí... E começa tudo aqui, ele manda fotos do presente. Então, mandou foto de presente, falou que tá apaixonado, essas coisas, não acreditem. Porque fotos lindas. Geralmente, eles são lindos. Aí eles te envolvem e falam, nossa, mas será que esse cara tão bonito tá interessado? E aí ele vem com aquele sotaque, aí mostra aqueles presentes. Tem casos que ele até chega a fazer um pequeno depósito, alguma coisa, para envolver a vítima. E aí ela acredita naquilo, falando, não, mas ele já até fez para mim, me mandou isso, ou manda algum presentinho, alguma coisa, para envolver. E aí vai envolvendo mais ela. E ele fala, nossa, mas acontece que meu dinheiro ficou preso. Eu queria te dar... Aí é a hora que ela cai no golpe. Ele investiu um exemplo num presentinho lá de 100, 200 reais e faz ela pagar uma indenização lá, paga 2, 3. Mas não liberou ainda a mercadoria. Ela vai depositar mais. Então, geralmente, eles pediu para você fazer qualquer depósito, para você receber, é golpe. Doutora, e para agradecer a sua participação, a gente vai te dar um presente. Ai, obrigada. Pela sua gentil obrigada. participação aqui conosco. Foi muito especial, né, doutora Mércia? Muito. Adorei, vou deixar lá no meu escritório. Obrigada pela participação, né, doutora? Obrigada a todos pela audiência e fique conosco para os próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau, tchau.